Graça e paz, meus irmãos e irmãs. O anjo, ao falar para Maria que ela dará à luz um filho, fala o seguinte a respeito dessa criança, em Lucas, capítulo 1, versículo 32. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo Deus. O Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai. Nessa pequena passagem, fala aqui das duas naturezas de Jesus. A natureza divina, de ser filho do Altíssimo, e também a sua natureza humana, por ser o filho de Davi. E ele, como filho de Davi, como ser humano, ele nasce humilde. Ele nasceu numa estrebaria, nasceu deitado numa manjedoura, porque não tinha lugar para ele se hospedar, e os seus pais também não moravam em palácios. Esse nascimento muito humilde de Jesus Cristo, dessa criança que nasce em forma de humilhação, usando a expressão de Paulo, na verdade estava destinado à grandeza. E o texto fala sobre isso, ele está destinado à grandeza. Este será grande. E Jesus, de fato, fala isso aos discípulos, lá em Mateus 28, depois da sua ressurreição, que toda autoridade lhe foi dada, nos céus e na terra. Naquele momento em diante, Jesus é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores. Mas esse estado a qual Jesus estava agora de autoridade sobre todas as coisas, foi conquistado. Pois lembre que essa criança não só teve um nascimento difícil, de uma vida pobre e humilde, toda a sua vida foi uma vida de dificuldades. Ele, quando vai crescendo, ele vai aprendendo uma profissão porque ele precisava trabalhar. Como filho de carpinteiro, ele vai se tornar um carpinteiro. Depois que ele inicia o ministério, se cumpre na vida de Jesus aquilo que o profeta dizia, que ele será o mais rejeitado e desprezado entre os homens. Ele era um homem desprezado, Jesus. Ele foi caluniado, foi difamado muitas vezes. Chegaram a dizer até que ele fazia as obras no poder do demônio do Beelzebul. Ele foi cuspido. Ele sofreu a violência da mão dos homens. Foi julgado injustamente. E foi morto numa cruz, que era uma das mortes mais cruéis que o Império Romano punha sobre criminosos. Este é o homem que nós conhecemos como o Filho de Davi, sofrendo todas essas coisas. E de fato ele era um homem de dores, como dizem os profetas, e é repetido também lá em Hebreus. Mas em tudo, Jesus foi resiliente. Em nenhum momento Jesus jogou a toalha, em nenhum momento ele negou o seu ministério, em nenhum momento ele desistiu da sua missão. Somado à sua resiliência, à sua capacidade de suportar os sofrimentos, ele também teve obediência ao Senhor. Ainda que ele sofrendo todo tipo de coisas que sofreu, Jesus Cristo ainda estava obedecendo à vontade de Deus para a vida dele. Suportadores de dificuldades, com muita fé, muita confiança e obedecer, torna Jesus um grande exemplo para cada um de nós. Eu não sei qual é a condição que você nasceu, não sei se você nasceu numa dificuldade tão grande como a de Jesus Cristo. E uma coisa que eu tenho certeza é que a vida não está sendo fácil para ninguém, porque todos nós passamos por aflições, como diz Jesus. Agora, o que nós podemos tomar de Jesus Cristo aqui como exemplo é que nós também, no meio de todas as dificuldades, nós temos que suportar todas as coisas com resiliência. Resiliência é a capacidade de manter um certo equilíbrio. Nós podemos até, às vezes, envergar, como um ferro, diante de algumas dores, algumas aflições. Mas o ferro ele volta ao seu estado normal quando ele para de receber a pressão. Isso é resiliência. Nós também temos essa capacidade de conseguir superar as dificuldades, de voltar a um estado de fé, de confiança no Senhor. E além de manter fé e confiança para ser resiliente, nós temos que estar obediente ao Senhor. Jesus em tudo obedeceu ao Pai. Nós também podemos obedecer ao Pai. Obedecer através da sua palavra. E esta palavra, que ela nos ensina padrões éticos, padrões morais, segundo a vontade de Deus, mas ela também é uma palavra de sabedoria. Ao viver por essa palavra, obedecer essa palavra, você encontra aqui soluções para muitos dos problemas a qual aflige a humanidade. E assim, você pode ter aquela vida que Jesus disse que veio para conquistar. Uma vida em abundância.
De fato, nós podemos isso. Jesus foi o exemplo. O lado humano, a natureza humana de Jesus Cristo, que nasceu naquela manjedoura, sofreu todas as coisas, mas foi vencedor. E Jesus, por 7 vezes, diz no Apocalipse, capítulo 2 e capítulo 3, de que aos vencedores ele terá prêmios, galardões, também para nós. A gente não vai receber toda a autoridade sobre os céus e a terra como Jesus recebeu, mas nós podemos vencer e receber galardões como prêmio pela resiliência e pela obediência. Paulo fala de Jesus Cristo a respeito dessa obediência, dizendo que ele foi obediente até morte de cruz, pelo qual Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, a qual todo homem dobrará o joelho e confessará que só ele é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Ele está sentado no alto e sublime trono agora de Jesus Cristo, porque ele foi resiliente, porque ele foi obediente. Sejamos nós também resilientes e obedientes ao Senhor, e nós teremos grande bênção no final de toda essa vida. Amém, queridos? Vamos orar ao Senhor e pedir que Ele nos ajude, que o Seu Espírito seja nossa força na caminhada neste mundo, para, em resiliência e obediência, superar todas as dificuldades e assim ser mais do que vencedor, como Jesus já foi e nos fará também, nos auxiliando. Oremos. Pai querido e amado, Jesus Cristo foi um homem de dores. Ele não foi poupado das aflições que um ser humano passa nessa terra. Mesmo ele sendo filho do Altíssimo, teve que passar por todas as dificuldades, sofrer todo tipo de angústia que o ser humano sofre. Este homem sofreu, mas em tudo, Senhor, ele suportou por conta, Senhor, da fé, da confiança em Ti. Ele foi resiliente, mas também foi obediente, dando-nos o exemplo para que nós também caminhemos por fé, confiando no Senhor, segurando nas Tuas mãos, para passar pelas tribulações dessa vida, pelos mares revoltosos dessa vida e chegar do outro lado como mais do que vencedor por aquele que nos ama. Nos ajuda, Senhor, através do Teu Espírito, a ter essa resiliência e principalmente a obedecer a Tua palavra, Senhor, para que quando o Senhor nos chamar, nós poderemos ouvir do Senhor aquela palavra que Jesus disse: vinde benditos do meu Pai e entra para o gozo do teu Senhor. Nós queremos, Senhor, ouvir esta palavra no final da nossa história, sabendo que fomos aqueles que foram sustentados pelo Senhor até o final, em resiliência e obediência. Nos ajuda, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém.